something better than anything I've ever known. We live in seasons like the weather, but one thing's constant all along. I don't think that I could find a better way to spend my time than spending it all on you. Things may come and take me far away from you, but you hold my heart. I thank the Lord when I have you in my arms. When I'm feeling lost or running low, I sink into your love just like a stone. Even if I'm miles from you, I know wherever you are, I call home. You were the spark that lit a fire, a flame so bright that burning blue. I know my heart will never wander. It doesn't get better than you. I'm so happy that you're mine. I think about you all the time. I'm keeping you forever in my heart. We're never running out of love, 'cause you will always be enough. If life's a journey, you're my favorite part. When you're feeling lost and running low, sink into my love just like a stone. When you're feeling lost and all alone, sink into my love just like a stone. No matter the miles from you, I know wherever you are, I call home. Senhoras e senhores, boa tarde. Nós vamos dar início ao cerimonial de casamento de Adriele Oliveira Galdino e Ali Pierre Farias. Esta é uma ocasião muito especial na vida deste casal. Hoje, mediante este altar, eles estarão dizendo sim um ao outro e selarão um compromisso eterno perante Deus e de todos aqui presentes. Por isso pedimos que desliguem os seus celulares ou os coloquem no modo silencioso.
Boa noite a todos. Tome seu lugar, por favor. Louvar a Deus pela vida das famílias, dos nubentes. Louvar a Deus por este momento, por este dia, que as pessoas mais importantes para este casal estão presentes nessa tarde. E nós nos reunimos nesta tarde para oficializar com um casamento religioso Yali e Andriele. Interessante que Andriele eu já tinha ouvido ou escutado a respeito do nome, mas Yali foi a primeira vez. E foi curioso para mim, porque eu fui pesquisar os nomes, logicamente, e me surpreendi que Andriele significa rebanho de Deus e Yali produtivo. Disse, que interessante, né? Assim que é uma alegria, uma honra, Yali e Andriele, poder celebrar a união de vocês e louvar a Deus pelo privilégio deste dia. Eu separei um texto, um versículo bem conhecido e bem propício para esta data. Está em Cantares capítulo 8, apenas o versículo 7, que diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. A verdade desse texto é a minha primeira súplica, é o meu primeiro desejo, que seja uma realidade na vida de vocês. Interessante que vivemos em um período diferenciado. Não sou tão velho, tenho apenas 57 anos, mas não lembro de, na minha existência, termos vivido um tempo tão difícil, em todos os níveis, seja financeiro, religioso, econômico, o que você imagina. Todos que estamos vivendo esse período, estamos vivendo um ano diferenciado da história. Mas nem por isso, pessoas como vocês deixaram de lado a responsabilidade do dever de solicitar as bênçãos de Deus na união de vocês. Então, parabéns pela iniciativa e que Deus os abençoe. Porque parece não, a gente conversando com pessoas e vê como a maioria dos jovens que procuram formar uma família já não se preocupam, pastor Gilvan, de celebrarem a sua união pedindo a bênção de Deus em primeira mão, em primeiro do que tudo, solicitar a bênção de Deus na sua família. Assim que eu quero iniciar esse cerimonial parabenizando a vocês pela iniciativa. Depois quero tornar claro que é um casamento com efeito religioso, uma vez que eles já estão legitimados pelo civil, já estão devidamente casados. Eu trago em mãos a certidão de registro de casamento, lavrada, assinada pelo cônsul-geral do Brasil na Guiana Francesa, Luiz Guilherme Paga Sintra. Então, trata-se de um casamento com efeito religioso. Eu tomei a liberdade, Yali, Andriele, de escolher um tema para esse casamento. Até porque nós havíamos estabelecido esse ano como ano temático, como sempre fazemos, o ano da provisão, 2021, o ano da provisão. E pensando no ano da provisão, pensei em um tema para esse casamento. Então, a provisão de Deus pela obediência. Pensei nesse tema. E pensando em exemplos da Bíblia, ao mesmo tempo num casal romântico, eu lembrei de Isaac e Rebeca, que é registrada a sua história, o encontro, o romance, a vida, em 2 dos capítulos do livro de Gênesis, especificamente capítulos 24 e 25 do livro de Gênesis. Interessante que Isaac, como vocês devem saber, significa sorriso, e Rebeca significa aquela que une. E quando vamos analisar o histórico e as características
tanto de Isaac como de Rebeca, é interessante que eles tiveram uma vida antes do casamento, o início do casamento, caracterizadas por coisas interessantíssimas. Vamos ver. Isaac, uma das suas primeiras características, ele é conhecido como um homem obediente. A obediência faz parte da vida de Isaac. E se a gente começar a analisar a vida de Isaac, como era um camarada obediente. De vários aspectos da vida de Isaac, eu quero separar somente aquele período em que Deus chega para o pai de Isaac, Abraão, e diz: me oferece o teu filho, mas é o teu filho legítimo, Isaac, como sacrifício. E Abraão busca seu filho, sai na madrugada, convida-o, e ele, como muito obediente, sai. Depois chega um determinado momento que ele despede aquelas pessoas que o ajudavam no caminho, e ele diz: vocês ficam aqui, porque agora eu vou com o moço para o sacrifício. Isaac não relutou, foi sozinho com o pai. Chegando lá no lugar do sacrifício, ele se questiona, logicamente: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, mas e o cordeiro? E o pai diz claramente que Deus para si proverá o cordeiro. Mas em seguida, Yali e Andriele, nós vemos que Isaac já era um adolescente, pelos estudiosos, já tinha força suficiente para, quando entendeu que ele seria o sacrifício, ele podia dar no pé e fazer carreira, e um homem de 100 anos não ia pegar ele mais não. Mas não, ele se submeteu a ficar. Depois, o texto diz que ele foi amarrado e colocado sobre a lenha, e ainda assim foi obediente. Então, tiro da vida de Isaac um exemplo de obediência. Isaac também foi conhecido como um camarada temente a Deus. Na mesma cena, sabendo que ia ser sacrificado, mas quando o pai diz: meu filho, Deus proverá para si cordeiro, ele tinha um temor de Deus muito grande, muito grande. Também entendeu que era o legítimo sucessor, ele era um sucessor. Isaac era o sucessor do pai, como realmente chegou a ser o sucessor de Abraão. Vejo também em Isaac exemplo de companheirismo, era companheiro do pai, nas orações, no trabalho, nas saídas, era companheiro. Vejo também na vida de Isaac um exemplo de intercessor. Ele orava ao cair da tarde, ele orava nas dificuldades. Vemos pelo menos 3 vezes Isaac orando. Então era uma pessoa, um homem dado à oração. Isaac também tinha uma característica peculiar dele, Yali, que era um camarada fiel. Tudo isso a gente vê na vida de Isaac. Agora, Andriele, se formos olhar para a vida de Rebeca, é interessante que era uma mulher temente a Deus. Quando o moço de Abraão chega para fazer o questionamento, para saber se ela seria a mulher que Deus havia orientado para ser a esposa de Isaac, e quando ele conversa, ela entende que era da parte de Deus e não duvida. Era uma mulher temente. Ao mesmo tempo, era também uma mulher obediente, Andriele. Obedeceu quando o Eliezer conversava com eles e dizia a possibilidade dela decidir se queria ou não ir, e ela obedeceu. E foi até a terra de Isaac. Era uma mulher também profundamente cheia de discernimento. Se fosse nos dias de hoje, talvez pensássemos assim: será que não é um sequestrador? Mas ela teve profundo discernimento e viu que era algo da parte de Deus e era sério. Rebeca era profundamente cheia de discernimento. Era também uma mulher respeituosa, muito respeituosa. A gente vê quando ela se aproxima das terras de Isaac e perguntam: e aquele moço que vem ali? E o servo de Isaac diz: é o meu senhor. E ela põe o seu véu, não é? Era uma mulher altamente recatada. São características da vida de Rebeca. Ela também foi
escolhida diretamente por Deus para ser a esposa, porque Abraão, quando conversa com Eliezer antes de liberá-lo, ele disse assim: olha, fique descansado, porque Deus está nesse negócio. E ainda que ela se negue, você não tem mais culpa nesse tratado, porque ele entendia que Deus estava tomando a frente de tudo aquilo. Assim que Rebeca era sim uma mulher escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac. Assim, essas características, quando lemos e quando conhecemos a respeito de Isaac e de Rebeca, ficamos felizes em escolher esse casal para trazer no dia principal da vida de vocês, que é o dia que vocês vão dar o sim um para o outro. Mas eu quero dizer, entre outras coisas, que começar bem é fundamental, é muito importante, mas não significa que é tudo. Começar bem é importante, mas não significa que é tudo. Eu fiquei pensando, sabe, nessas coisas da vida de Isaac, de Rebeca, e fiquei vendo coisas que muitas vezes a gente vê, que a gente ouve, que a gente comenta, as célebres frases: casaram-se, agora serão felizes para sempre. A gente vê isso em filme, vê em diálogos, vê inclusive até em casamentos. Ah, casaram-se, agora serão felizes para sempre. Mas eu acredito, sabe, que não existe felicidade, como é que eu posso dizer, automática. Não existe felicidade automática. Acredito, Andriele e Ali, que a felicidade ela precisa ser construída, mas construída com renúncia, construída com investimento. É preciso a gente lutar e buscar, correr atrás disso. Até porque eu me surpreendi vendo as últimas estatísticas. Sinceramente me surpreendi. Quando 50% das pessoas que foram sorrindo para o altar, olha só que estatística alta, 50% das pessoas que foram sorrindo para o altar depois do casamento, passaram ou passam o resto da vida chorando. É muito alto esse índice. Por quê? Porque não investiram durante os dias bons e os dias maus, porque não renunciaram. Então, como eu digo, a felicidade é uma conquista diária. E quando a gente olha na vida de Isaac e de Rebeca, um romance, uma vida pautada em exemplos, não é? Filho da promessa, ela escolhida por Deus para uma função tão grande, mas quando analisamos a vida de Isaac e de Rebeca, nós vemos coisas que eu quero conversar com vocês e chamar de males que vocês devem se esforçar para evitar, para não caírem no mesmo erro de Isaac e Rebeca. Alguém diz assim: ah, mas se não der certo o primeiro casamento, se escolhe outro cônjuge. E eu me surpreendi, porque a mesma estatística diz que 70% das pessoas que entraram num segundo casamento entenderam que o segundo casamento causou mais problemas do que o primeiro. Assim que ser fiel, lutar, sabe, investir naquilo que Deus tem para nós é o mais importante. O livro de Gênesis começa nos ensinando a respeito da formação da família. Quando lá no capítulo 2, lá pelo versículo 27, Deus diz assim: macho e fêmea os criou. A palavra é forte, né? Mas é assim que está lá, homem e mulher. Deus uniu e os fez. E é importante sabermos que a felicidade plena está numa família equilibrada, uma família que decide. Interessante que Isaac tinha 40 anos, né? 40 anos quando casou. E a Bíblia diz que era um homem jovem. Para os nossos dias, 40 anos, dá para a gente ficar preocupado, né? Para 40 anos o camarada casar. Mas se você analisar a vida de Isaac, ele morreu com 180 anos, Emanuel Alves. Então, para quem durou 180 anos, 40 anos é a flor da idade.
E eu fiz um comparativo, Iale, pensando na sua vida. A Bíblia nos ensina e a vida do brasileiro, que varia entre 70 a 80 anos, vamos imaginar 80 anos, para quem vai viver uma média de 80 anos, 21 anos está na mesma estatística de Isaac. Assim que eu fiz um comparativo entre você e Isaac, vocês batem em muitas coisas, a começar pelo nome, pelas características e pelas coisas que pesquisei sobre você e sobre Andriele. Então, olhando essas estatísticas, queridos, vale a pena, sempre valerá a pena lutar pela mulher da sua mocidade, lutar pelo homem da sua juventude. As promessas da Bíblia Sagrada são muitas a esse respeito. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre males que vocês precisam evitar. A gente vê Isaac, um homem alegre, um homem carinhoso com a sua esposa. Nós vemos alguns aspectos dele sendo carinhoso com a sua esposa. Nós vemos aspectos interessantes porque Rebeca, ela era estéril, não podia ter filhos. E nós vemos Isaac orando por ela. E nós vemos Deus respondendo a oração de Isaac. E a sua esposa se tornou frutífera. Mas ao longo do tempo, os atropelos da vida, as coisas que apareceram, eles não foram vigilantes o suficiente e causaram problemas que até hoje nos questionamos quando olhamos as páginas da Bíblia a respeito do futuro de Isaac e Rebeca. Por exemplo, faltou transparência na vida de Isaac. Primeiro episódio, ele chega diante de um povo que ele estava entrando e o mesmo erro do seu pai ele comete. Faltou transparência. Que vocês comecem a vida de vocês respaldados na sinceridade de um para o outro. E que haja clareza em tudo que vocês fizerem. Se assim fizerem, não cometerão o erro que Isaac e Rebeca cometeram. Faltou transparência. Na vida de Isaac também houve mentira. Lá pelo capítulo 26, no início do capítulo, nós vemos que ele adentra naquela casa, naquela cidade, e ele pensa somente em si. Além de mentir, ele foi também egoísta. Ele pensou assim: se eu disser que é minha esposa, os camaradas vão me matar e vão tomá-la, então eu vou mentir. E essa mulher, porque era muito bonita, muito formosa, disse: não, é minha irmã. Faltou transparência, faltou verdade. E isso causou-lhes um problemão no futuro para Isaac e para Rebeca. Egoísmo também, ele só pensou nele, Iago e Ali. Só pensou nele, não pensou na esposa. E eu fico imaginando quantas vezes vemos problemas conjugais, porque muitas vezes acontecia o que estava acontecendo com Isaac. No quarto, ela era a esposa, mas na rua, ela era a irmã. Que Deus os guarde de cometerem esse tipo de coisa. Lhes advirto, porque sei que o início, tudo são flores, mas virão as tempestades, virão as dificuldades, e vocês precisam ser um só. Eu vou para a casa de mamãe, não, você está na sua casa. Eu vou para a casa de papai, você está na sua casa. Os problemas virão para que vocês os enfrentem e não cometam o erro de Isaac e Rebeca. Que haja transparência, que haja verdade, que haja sinceridade, e que não, de maneira nenhuma, haja raiz de semear egoísmo na vida de vocês dois. As coisas que aconteceram com Isaac e Rebeca trouxeram problemas irreparáveis. Por exemplo, vieram, como virão na vida de vocês, os filhos, e um problemão que eles tiveram foi a predileção por filhos. Eu quero mais Esaú, eu quero mais Jacó. E assim um buscou apoiar Esaú e o outro buscou apoiar mais Jacó e Esaú. Cada um buscou a predileção por um dos filhos. Isso trouxeram problemas irreparáveis para eles, a ponto deles viverem uma vida amargurada. Isaac era um homem rico, digamos assim, um grande empresário, mas era um homem solitário, era um homem sozinho,
E aquele início de oração, e aquele início de um homem tão comprometido, tão apaixonado, tão dedicado, por falta de vigilância, tropeçaram em pedrinhas. Pensando em pedrinhas, quem dirige sabe, está numa BR, ele não se preocupa, o motorista não se preocupa com uma pedra muito grande que está diante dele. Ele deve se preocupar com as pedras pequenininhas que ele não pode observar. Porque um resvalo num buraco, em alguma coisa que ele não observa, pode trazer o fim da vida dele e dos que estão com ele no carro. Assim que prestem atenção nas pequenas coisas ao longo da vida de vocês, porque Deus, o Senhor do Universo, é o maior interessado em manter vocês unidos, até que a morte os separe. Interessante que esses dias eu vi um testemunho, que um casal decidiu se separar, e disse que era por bem da obra, lá na Colômbia isso. E eu vi desse pastor esse testemunho, ele dizia assim, tá bom, vamos lá na casa de vocês, vamos lá em casa que eu quero celebrar com a presença do senhor, pastor, nós vamos nos divorciar, e eu queria que o senhor, e quando ele estava lá no meio do jantar, oficialmente se levantou o senhor da casa, chamou a esposa e disse, pastor, o reino de Deus não pode perder, não pode sofrer, e nós estamos casados há 25 anos, os filhos estão criados, entendemos que é melhor cada um ir para o seu lado. O pastor levantou-se e disse assim, eu só tenho uma coisa para dizer a vocês, se vocês não têm mais amor pelo outro, se vocês não sentem vontade de desenvolver ou continuar o amor um pelo outro, Deus não precisa de vocês, porque Deus uniu vocês até que a morte os separe, a menos que vocês queiram morrer um ao outro, mas se querem permanecer vivos, que permaneçam unidas, porque Deus trará para vocês as soluções que vocês precisarem. Virão provas e virão problemas, mas virão soluções para amadurecer vocês a cada dia. Assim que não sigam os exemplos negativos da vida de Rebeca e Isaac, mas continuem os exemplos do início da vida deles, como aquelas características que eu citei no início. Rebeca perdeu o filho predileto, perdeu o respeito de Esaú, tanto de Jacó como de Esaú, enganou o marido quando levou aquela mentira para ele escolher o filho, enganou o próprio marido. No final, depois de 20 anos, os irmãos ficaram inimigos, mas depois de 20 anos, Deus, para manter a sua palavra, porque Deus é fiel, não importa o que aconteça, Deus uniu outra vez os dois irmãos. Infelizmente, Rebeca não estava mais viva, Andriele, para presenciar aquela união, já havia morrido. E Isaac estava demasiado velho para ver a alegria daquele milagre. Assim, eu trago a história de Isaac e Rebeca para Yali e Andriele, que sejam respaldados na palavra de Deus, mas nisso que os une hoje, do início da vida, alegria, amor, respeito, felicidade, unidade. Lutem, mas lutem até o que vocês puderem para manter isso, porque Deus estará junto de vocês, Deus estará respaldando essa luta. E Ali e Andriele, vocês trouxeram algum penhor para selar esse relacionamento? Trouxeram algum penhor? Então que entre o penhor. Dois anéis de um dos metais mais desejados, ouro, símbolo de pureza, de raridade, de seriedade.
mas são anéis. São anéis até o momento que eles passarem para os dedos anelares de vocês. Porque aí sim eles passam de anéis para aliança. Aliança foi aquilo que Deus fez com Moisés, com Noé, com Abraão e com a igreja. Deus é um Deus de alianças. E como filhos, e como discípulos, e como embaixadores do céu, nós, seres humanos, precisamos ser pessoas de aliança. E através desses anéis, vocês vão prometer diante de Deus, de mim como ministro, e de todos esses convidados que aí estão, são as pessoas mais importantes para vocês até hoje. Vocês vão transformar esse anel num pacto de aliança e vão se aliançarem. Eu quero começar por você, Andriele. Espero que esteja certo essa. Essa é a dele? É quase do mesmo tamanho, por isso que eu perguntei. Coloca no início do dedo anelar da mão esquerda dele. Tem um microfone? Tem. Tu pode ajudar ela? Diz assim, Andriele. Yale. Yale, Com essa aliança, com essa aliança, eu me comprometo contigo. eu me comprometo contigo E me alianço contigo e me alianço contigo como esposa. como esposa. Prometo Prometo ser fiel ser fiel nos dias bons nos dias bons e nos dias e maus. nos dias maus, Na fome na fome e na abundância. e na abundância, Na alegria na alegria e na tristeza. e na tristeza, Até que a morte nos até que a separe. morte nos separe. Me dê o microfone e coloque o anel no dedo dele. Não sai mais não. E daqui a uns meses vai ficar mais gordo aí, não sai mesmo. Ah, um sabãozinho, Jesus. Quem tem que pôr é você, Andriela. Aliançado é você. Eu tive dúvida, mas essa aqui é ligeiramente menor. Pronto. Agora é a tua vez. Andriela, me ajuda, por favor. Começa a colocar e diz assim, Andriele. Adriele, Isso, olha nos olhos dela como ela olhou para os seus. Com essa aliança. com esta aliança, Eu me alianço contigo eu me alianço contigo e prometo e prometo ser-te fiel ser-te fiel nos dias maus, nos dias e maus nos dias bons. e nos dias bons, Na abundância na abundância ou na escassez. ou na escassez, Na tristeza na tristeza e na alegria. e na alegria, Põe no... Até que a morte nos separe, perdão. Diz aí. até que a morte nos separe. Amém. Agora, começando por Andriele. Diz assim para ele. Vamos fazer o seguinte. Você tem algum voto para dizer neste momento? Então aproveita a oportunidade e declara diante dessa plateia que você tão bem ama e diante do seu esposo. Declara os teus votos. Você chegou na minha vida e trouxe consigo felicidade. Agradeço a Deus por ter me dado alguém tão único e especial, com quem irei construir uma família abençoada por Deus, tendo como base a obediência a Deus, o amor e a fidelidade. Eu te amo. Ainda não, peraí. Diz assim, eu quero que você repita o que Ruth disse. Diz assim, não me instes para que te deixe. Diz aí, não insista para que te deixe Não insista para que te deixe e me afaste de ti, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, porque aonde quer que tu fores, eu irei. eu irei. Onde quer que pousares à noite, Onde quer repousares a noite, ali pousarei eu. ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, O teu povo é o meu povo,
O teu Deus é o meu O Deus. teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, Onde quer que morreres, morrerei eu ali morrerei eu ali e serei sepultado. e serei sepultado. Me faça assim o Senhor, Me faça assim o Senhor, e outro tanto, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. me separar de ti. Porque te amo, Porque te amo. eu hoje te digo sim. Porque te amo, eu hoje te digo sim. Agora é tua vez, Yali. Diz assim: não insista para que te deixe, Não insista para que te deixe, para que nem me afasta de ti. para que não me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, Porque aonde quer que tu fores, irei eu. irei eu. E onde quer que pousares a noite, E aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu O Deus. teu Deus é o meu Deus. Onde quer que fores, onde quer que morreres, Onde quer que fores, onde quer que morreres, morrerei eu. morrerei eu. E ali serei sepultado. E ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor. Me faça-se o Senhor. E outro tanto, E outro tanto, se outra coisa se outra coisa que não seja a morte que não seja a morte me separar de ti. me separar de ti. Porque te amo, Porque eu te amo. eu hoje te digo sim. Eu hoje te digo sim. É um momento interessante, mas eu quero chamar a toda a plateia para se posicionar de pé, por favor. E como ministro do Evangelho, respaldados por uma convenção e por uma igreja, e como conhecedores de parte da família, eu os declaro marido e mulher. Agora pode beijar a noiva. Vocês podem se ajoelhar, por favor. Quero chamar o pastor João Maria, por favor, pastor da igreja em São Paulo do Potengi. Onde está o pastor? Quero pedir que todos os presentes estendam a sua mão direita, respaldando essa oração. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre essa união. E pedir que o pastor João Maria desate a bênção através dessa oração. Meus queridos, eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que para nós, meu filho, Adriele e Ali, se torna um momento muito prazeroso em compartilhar deste momento com você, e eu até me digo como família, que eu me sinto família, porque fazer parte da família de seu Elino e de Dona Maria já é um prazer. E estender, chegando até vocês, aí é que fica bom. Então eu louvo a Deus pela qualidade como vocês selecionaram aquele que seria o ministrante, o meu irmão, o pastor Ivanildo. Isso honra, e a Bíblia diz que a gente deve honrar quem honra. E para mim se tornou um momento sui generis, meu filho. E para vocês um momento sine qua non, porque vocês já estão casados na forma cível, cumprindo toda a determinação da lei. Porém, o que eu falei para vocês de manhã, e para vocês, o cordão de 3 dobras. Você de um lado, a Adriele de outra, e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu quero chamar isso da bênção que vocês trouxeram para dentro da casa de vocês. O cordão de 3 dobras. Ele é mais resistente. E, por certo, a boa mão de Deus, que já teve início quando vocês olharam um para o outro e resolveram se unir. Hoje, com a conclusão da bênção de Deus nesta união que ora se inicia. Tenha por certo que vocês serão muito felizes. Os filhos que virão serão heranças do Senhor para vocês. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que me é facultada, ao meu nobre companheiro, pastor Gilvan e Heloísa,
conhecemos tão rápido, mas parece que já conhecemos há tantos anos. E isso alegra o meu coração em poder compartilhar da vossa amizade, meu nobre companheiro. Como me foi facultada a oportunidade para orarmos, iremos fazer isso, invocar aos céus, para que as dadivosas bênçãos de Deus recaiam sobre esta união. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amantíssimo Pai, em cuja presença estamos, Senhor Jesus, nesse início de noite. Te agradecer, Jesus, pelo teu servo, pastor Ivanildo, Senhor, que ministrou com tanta qualidade e afinco. Senhor Jesus, que essa união, Senhor, tenha a tua bênção sempre, Senhor Jesus, compartilhada pelos teus filhos. Que a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam diante dele para todas as decisões que venham ser tomadas, Pai. Aqui está este jovem que está ladeado por esta jovem, Senhor, que hoje começa a nova família, Senhor, na vida. Que a tua bênção seja algo constante e que quando porventura os problemas da vida surgirem nesta união, eles possam lembrar do cordão de 3 dobras. Invocando a Trindade para que chegue com a bênção da provisão. Foi dado hoje um exemplo de um casal lindo, o Isaac, Pai querido. Que ele seja um Isaac na obediência, na fidelidade para com a sua companheira. E que você também seja uma Raquel na vida dele. Por isso, Senhor, em teu nome, Pai, com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos essa união e decretamos, Senhor, a falência do inferno. Todo projeto preparado contra esta união seja desfeito pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Por isso nós lhe abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos em confirmação diz: amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, meu filho. Amém. Vamos esperar eles se levantarem. Vamos receber a bênção dos apóstolos. Feche seus olhos e incline sua cabeça. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Em nome de Jesus. Está encerrada a cerimônia. Vocês prometeram aqui. Deus os abençoe e os guarde. Vamos em frente. Every day
a heavy weight you've been trying to hold on to, but you can lay it all down with me. 'Cause in the end I'm just trying to show you, you don't need more pain and misery. And baby, 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 you gotta hold on to what we got. And give me, give me, give me all of your love, all of your love. Yeah, baby, 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 you gotta hold on to what we got. And give me, give me, give me all of your love, all of your love. 'Cause me and you, we got a good thing going. Don't cast it off. Just let this love keep showing. Yeah. Ooh. You say you're tired and you're growing weary. I'm here to give you everything you need. Your heartaches and pain will all heal with time, girl. Your love is mine if we plant the seed. And baby, 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 you gotta hold on to what we got. And give me, give me, give me all of your love, all of your love. Com vocês, o senhor e a senhora Farias. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Estes dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais por amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar. Que Deus começa hoje aqui E promete sempre carregar. E eles se amam. Veja o brilho em seu olhar. Canta pela história. Ela não tem hora pra acabar. E eles se amam. Nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra este lar. E eles se amam. Veja o brilho em seu olhar. Canta pela história. Ela não tem hora pra acabar. E eles se amam. Nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar.
Boa noite e a paz do Senhor a todos. Bom, vou falar no nome de nós dois, caso eu e a Adriele. Eu quero agradecer a todos que estão presentes nesse momento muito importante em nossas vidas. Eles são muito importantes para a gente, a presença de cada um foi incrível para a gente. Agradeço a todos que se locomoveram, que tiraram um pouquinho do seu tempo para festejar esse momento junto conosco. Quero agradecer aos meus pais, que nos ajudaram muito. Meu pai, minha mãe, a mãe da Adriele, que nos ajudaram muito nesta festa. Sem eles, essa festa não teria acontecido. Quero agradecer aos meus familiares também, minhas tias que fizeram todos os docinhos, que estavam todas as noites ali, tia Mama, né? Tia Edinalva, todos eles, todas as minhas tias, estavam ali presentes, fazendo docinho, tirando um pouquinho do seu tempo, mesmo chegando cansada, à noite do trabalho, tirava esse tempo para nos ajudar. Quero agradecer a todos, a pastora também, a esposa do pastor, que estava também ali com sua filha fazendo os docinhos. Muito obrigado, Deus abençoe. E quero também agradecer a todos os fornecedores, porque sem eles a festa não estaria sendo tão linda dessa forma, né? A Rebeca, que caprichou ali na decoração, a orquestra Ada, a equipe da filmagem, de foto, do cerimonial também, que foi incrível, foi muito gentil conosco em todo momento, mesmo a gente atrasando um pouquinho ela, não sendo tão organizada, mas ela colocou as coisas tudo certo no lugar. Quero agradecer a todos e vamos festejar nesse momento junto. E agora vamos comer, que é a melhor parte. Obrigado, boa noite a todos.